Depois disso, agora infelizmente eu vou ter que dar os recadinhos aqui. O primeiro recado é o seguinte: se você é novo, se inscreve aí no canal, ajuda a gente. Vamos bater os 10 mil inscritos até o final do ano para eu poder fazer uma semana só de vídeos. De segunda a sexta com vídeo aqui direto. Também, se você quiser ser um apoiador, temos duas opções. Parece 4, mas é só 2. Que é o Apoia-se. Lá no Apoia-se você contribui com valor a partir de R$10. E aí você participa do grupo de apoiadores. Que a única vantagem é ter o meu número, porque de resto não tem nada. É só para ajudar mesmo o canal. Porque eu não recebi nenhum pagamento até agora. Então basicamente os rendimentos dos vídeos ainda não vieram para mim. E para ele vir tem que chegar uma carta. E essa carta, ou carta problemática, meu filho. Qualquer coisa chega aqui. Chegou a encomenda da China, mas a carta que vem dos Estados Unidos não chega. E foi enviada, tu acredita? E a outra opção é o Seja Membro, né? Que com uma quantia mensal você vai ajudar aqui o canal. Até rimou. E aí você vai ajudar aqui no crescimento. É basicamente isso. Você vai me ajudar a comprar um equipamento melhor para melhorar a produção aqui, né? Porque quanto mais qualidade, melhor. Então os recados dados. Hoje eu vou contar para vocês tudo o que eu sei sobre o Jason Vukovich, o nosso anjo vingador. Jason Vukovich nasceu em 1975 em Anchorage, Alaska, que fica nos Estados Unidos. Ele nunca chegou a conhecer o seu pai biológico, mas o seu padrasto, Larry Lee Fulton, ele adotou ali o Jason quando o Jason tinha 4 anos, adotou legalmente quando o Jason tinha 4 anos, e o irmão do Jason, Joel, ele tinha 8 anos. Então o Larry adotou o Joel e o Jason ali como filhos dele mesmo. Sobre a mãe do Jason não se tem muitas informações. Nas fontes que a gente procurou a gente não encontrou nada. Então a Giane pesquisou bastante sobre esse caso aqui para trazer aqui para vocês. Só que ela não encontrou nada sobre a mãe do Jason. Então eu vou ficar devendo essa parte aí. A família seguia a doutrina cristã, ia aos cultos, era bem fiel. A família ia cerca de 2 ou 3 vezes à igreja assim por semana. Então por trás dessa carcaça de família de bem, de uma família bem resolvida, de uma boa família, escondia ali um monstro. O Larry, ele não era uma pessoa boa. Ele abusava tanto do Joel quanto do Jason. Então os dois sofriam violências físicas e aquele outro tipo de violência que eu não posso falar aqui, porque senão esse bendito site vai me desmonetizar. Mas tanto a violência física quanto a violência, enfim, aquela outra violência que vocês sabem. No caso do Jason, essa violência começou quando ele tinha 3 anos de idade. Então ele não tinha nem sido adotado legalmente ainda. E ele já passava por tudo isso. 3 anos de idade apenas, cara. Imagina o quanto isso afetou no futuro do Jason. Não preciso imaginar porque eu vou contar pra vocês. Mas passar por uma violência tão jovem assim, com certeza não ia ocasionar uma coisa boa. O Larry, ele chegou até a ser condenado por esses crimes de violência que ele cometia, porém ele pagou ali com uma espécie de pena suspensa, que é basicamente uma liberdade condicional com mais privilégios, algo desse tipo, sabe? Basicamente ele nem ficou preso. Essa sentença dele foi ali de 3 anos, mas como eu falei, nada, absolutamente nada. É só assim, tá aqui no papel que você tem que cumprir alguma coisa, mas não cumpre nada, sabe? Então, enquanto o Larry era julgado por essa violência, os garotos eles ficaram ali sob proteção judicial. Então, eles estavam sob proteção. Porém, quando a sentença saiu, que saiu essa pena aí ridícula que eu falei pra vocês, eles acabaram tendo que voltar pra casa. O Joel, como ele já tinha 17 anos, ele escolheu não voltar pra casa e quis ficar em um abrigo até completar os 18 anos. Mas o Jason, ele foi obrigado a voltar pra casa e continuar sofrendo tudo aquilo que ele já sofria. Foram mais 3 anos passando por aquele inferno, até que aos 16 anos de idade, o Jason resolveu fugir de casa porque ele não aguentava mais. Então o Jason, ele fugiu de casa e foi sem dinheiro, sem nada. Pegou rumo assim, foi para Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Então ele foi para Washington e lá ele começou a cometer alguns furtos, alguns roubos, porque ele não tinha como se manter. Então ele acabou fazendo isso. Ele poderia até pedir abrigo em algum lugar? Poderia. Porém, o medo dele era de que ele pedisse abrigo em algum lugar e aí as pessoas, por ser um abrigo no caso, né, as pessoas acabassem chegando até a família dele e ele tivesse que voltar para casa.
Então por isso ele não procurou nenhuma ajuda assim. Ele preferiu roubar do que ter que pedir ajuda e acabar tendo que voltar lá para aquele inferno que ele passava. Acho certo isso? Não, mas eu também não julgo. O cara passou dos 3 anos de idade até os 16 sofrendo o pão que o Satanás amassou. Então eu não tenho como julgar uma pessoa dessa. Então após 5 meses em Washington, ali com essa vida de roubos que ele tinha, ele acabou sendo pego pela polícia. Então a partir daí ele entrava e saía. Toda hora ele era preso, saía e era preso de novo. Tem registros policiais dele em Idaho, Montana, Washington, no Oregon e na Califórnia. Então ele tinha ali uma vida bem movimentada. Ele entrava e saía muitas vezes da cadeia. Então em uma dessas saídas dele, em 2016, o Jason pesquisou uma lista na internet onde continham criminosos de crimes do mesmo tipo que ele sofreu. Daqueles adultos que fazem com crianças. Sabe, esse tipo de crime que eu também não posso falar aqui, infelizmente. Vocês imaginam o quanto é frustrante pra mim ter que falar sobre crimes e não poder explicar qual é o crime, porque o site não me permite isso? Vocês têm noção? Então, ele pegou essa lista com esses criminosos aí, que cometeu esses crimes, que é de adultos com crianças, e eu não posso falar, infelizmente. E aí, quando ele viu essa lista, ele começou a recordar todo aquele terror que ele tinha passado durante a sua vida, e ele resolveu fazer a justiça com as próprias mãos. Lembrando que justiça com as próprias mãos não é justiça, é apenas vingança. Novamente digo eu que não julgo, porque o que ele passou na vida dele foi um inferno. Então assim, isso pode ter afetado realmente a cabeça dele ali. Quando ele viu essa lista, ele quis fazer alguma coisa, porque ele sabe que em casos assim dificilmente a pessoa é punida de forma adequada. Ele viu isso, ele viu que o Larry pegou uma sentença ridícula, então ele quis fazer alguma coisa. Então nessa lista o Jason viu que tinham 9 criminosos que estavam em liberdade, e desses 9 ele escolheu 3. Então ele analisou ali o perfil desses 3 e chegou aí na casa deles. E aí que começou a vingança do nosso Anjo Vingador. A justiça do Anjo Vingador é a seguinte: ele invadia a casa das vítimas e metia a porrada neles. Sentava a porrada, dava martelada até deixar eles inconscientes ou quase inconscientes. Ele batia bastante mesmo. E esse apelido que eu disse aqui de Anjo Vingador, não sou eu que inventei para ele. Foi o Jason mesmo que chegou a dizer para uma das vítimas dele. Ele disse esse nome. Ele disse que ele poderia chamar ele de o Anjo Vingador, porque o que ele estava fazendo era a justiça. Um dos caras que o Jason agrediu, ele teve sequelas permanentes e também ele teve traumatismo craniano. Então, assim, mesmo que de certa forma o que o Jason esteja fazendo para algumas pessoas seja muito certo, essas pessoas que estavam ali sendo agredidas por ele já tinham passado por um julgamento, já tinham uma pena. Então, claro que a polícia não ia ver isso de uma forma legal. Então o Jason ele foi pego pela polícia, levado a julgamento, e durante seu julgamento ele falou que a única coisa que ele não queria é que a sua pena fosse maior do que a dos caras que ele agrediu, a pena que eles pagaram ali por os crimes que eles cometeram. Mas mesmo assim, o Jason ele foi sentenciado a 23 anos de prisão. Atualmente ele cumpre sua pena no Spring Creek Correction Center no Alasca. Eu não sei se eu falei certo, mas é basicamente o centro correcional de verão no Alasca, mais ou menos isso. Uma parte bem curiosa desse caso aconteceu algum tempo depois do Jason ter cometido tudo isso e ter sido sentenciado. Então, após isso, uma mulher chamada Angelina Lorenzo, ela colocou seu DNA ali num site e acabou descobrindo que ela é meia-irmã do Jason e do Joel. Então, após descobrir que ela era irmã do Jason, ela está agora fazendo de tudo para ajudar o seu irmão. Ela tem perfis, por exemplo, Free Jason, onde ela faz campanha para ajudar o Jason, e ela também posta fotos de criminosos, daqueles crimes que eu falei, que ela posta foto deles para expor os caras, né, para que a justiça faça alguma coisa. E ela faz ali, vende livro, faz o possível para angariar fundos para ajudar o irmão dela na cadeia. Então, o de hoje é isso. Até a próxima e tchau. Assiste meus outros vídeos que vão aparecer daí a pouco. São bons. Tchau.